Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do profissional da indústria farmacêutica que deseja alcançar alta performance. Hoje recebendo Alessandra Volpon para falar um pouco sobre a história da carreira dela, uma carreira vitoriosa, bonita, construída aí na indústria farmacêutica. Antes de dar as boas-vindas para ela, eu quero convidar você para inscrever aqui no canal, siga o canal, compartilhe, comente, curta esse vídeo, nos ajude para que esse movimento alcance mais e mais pessoas nesse Brasil. Alessandra, seja muito bem-vinda. É um grande prazer te receber aqui para poder conhecer um pouco mais sobre a sua história, a sua jornada profissional aí, compartilhando histórias com a gente aqui. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Encontro. Muito obrigada, Elber. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui, compartilhar com vocês algumas informações, poder bater esse papo. É bastante honrada mesmo pelo convite. Muito obrigada. É Uma um boa prazer noite. para nós receber você aqui. Sempre é bom ouvir histórias. Eu falo que a gente precisa de boas referências. E aqui no Ponto de Encontro eu tenho a grata satisfação de receber grandes nomes do mercado farmacêutico para poderem contar as suas histórias, como cresceram os desafios, as oportunidades aí ao longo da sua jornada profissional. E eu gostaria, para a gente começar aqui, e para as pessoas poderem, né, conhecer um pouquinho mais sobre a Alessandra, que você contasse um pouquinho aí, fizesse uma breve apresentação de quem é a Alessandra Volpon. E espero, eu estou falando certo, é Volpon mesmo, né? É Volpon mesmo, mas o Volpon é o sobrenome meu de família. Aí depois que eu casei, eu fiquei Volpon Marques. Então tem um Ah, Marques aí para maravilha. complementar. Para complementar, e muito bem. Exato, exatamente. Então, começando a me apresentar, né? Eu sou casada, já há bastante tempo. Tenho um lindo casal, né? De filhos que são gêmeos. Hoje já estão com 23 anos. A menina já está formada, inclusive na área de marketing, né? Seguindo aí a carreira da mãe. E meu filho se forma esse ano em medicina. Então, eu já até brinquei, falei, nossa, eu já tenho aqui meu futuro, né? Depois que eu resolver aposentar, a gente trabalha em casa mesmo, que já dá para fazer uma consultoria, dentro da área de saúde, né? Brincadeiras à parte, é isso, né? Eles estão aí seguindo também, né? Começando a seguir a carreira deles também. Então, esta é minha introdução, né? Eu sou formada na área falando na informação, eu sou formada em publicidade e propaganda, e aí logo depois que eu fiz a formação em publicidade e propaganda, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em marketing, que era a área que realmente eu queria atuar, eu só fui descobrir isso depois, né, já trabalhando, e aí eu aproveitei e fiz, então, essa pós-graduação, e depois, já na indústria farmacêutica, eu fiz também um MBA da indústria farmacêutica, né, ele chama exatamente assim, foi um MBA na época, foi a primeira turma da Fundação Getúlio Vargas, né, da FGV. E estudar é uma coisa que a gente não para, né, então, já fiz alguns outros cursos extracurriculares, ao longo da vida, né? E agora acabei de me inscrever aí de novo, né, no MBA de finanças. Então, é assim, né? A gente não para, não pode parar, né? Não pode parar. Definitivamente a gente não pode parar, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje de excesso de informações. Se a gente não acompanhar esse fluxo de informações e se preparar para os desafios que virão, né? Que já temos hoje, porque já por vir a gente vai ficar pelo caminho. É isso aí. Investir em carreira é fundamental, eu sempre falo isso. E independe, né, Alessandra, do momento da nossa carreira, a gente vai precisar investir em alguma área de oportunidade. Não é Sim, porque você alcançou um cargo de diretoria, de alta direção, de alta gestão, que você tem que parar. Pelo contrário, os desafios vão vir cada vez maiores. exato. E as responsabilidades também, a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre essa jornada na sua carreira aí, para a gente, as pessoas conhecerem. E é bom, né? Tem casa, né? Você pode fazer um trabalho de marketing com um e pode conhecer das necessidades do médico até mesmo para levar para o job que você tem hoje, sem problema É, nenhum, fazendo a pesquisa em casa. exatamente. De vez em quando eu faço. Pois é. Aproveito, né? Lógico. Alessandra, você falou até aqui na sua apresentação que você tem uma experiência antes da indústria também. Então, como que a Alessandra caiu nesse mundo da indústria farmacêutica? Como que se deu essa transição da sua carreira para cá? Quando eu estava na faculdade, eu comecei a fazer estágio numa agência de publicidade e eu fiquei um ano fazendo estágio nessa agência de publicidade. E foi aí, na verdade, que eu descobri que eu queria trabalhar com marketing. Dentro dessa agência de publicidade, eu consegui uma indicação para trabalhar numa empresa de assessoria de marketing. E aí eu fiquei
cerca de 3 anos trabalhando nessa empresa, e foi na época que eu já fazia a pós-graduação em marketing. E conversando com colegas da classe, na ocasião, eu comecei a entender o mercado de trabalho, quais eram as posições, quais eram as oportunidades que eu poderia ter num passo seguinte, após, né, aquela empresa de assessoria de marketing que eu atuava. E conversando com alguns colegas, eu entendi que a posição de gerência de produtos era algo que eu acreditava que eu iria gostar bastante. E aí eu comecei a procurar, naquela época em jornal, né? Comecei a procurar posições em aberto de gerência de produtos, né? Porque depois de conhecer como que o trabalho, o escopo de um gerente de produto, eu realmente entendi que era aquilo que eu queria fazer naquele momento. E aí, na verdade, a indústria farmacêutica ela acabou sendo ao mesmo tempo, eu diria um acaso e um destino, porque eu acabei ingressando na indústria farmacêutica por um anúncio de uma vaga de gerente de produtos, que tinha uma necessidade até maior do que o perfil que eu tinha, do que a experiência que eu tinha prévia, e acabou que eu acabei participando por último no processo seletivo, porque na ocasião eu tive um problema, enfim, eu acabei perdendo a chamada para participar do processo seletivo no timing correto. E quando eu descobri isso, eu procurei imediatamente a empresa e falei: deixa eu participar do processo seletivo. Eu queria muito, queria realmente demais participar do processo, insistir, insistir. A pessoa da RH, na ocasião, até falou: não, olha, não sei, a gente já fez, passou por toda a dinâmica de grupo, já fez tudo que era com a participação de todos os candidatos, você vai ficar sozinho. Eu falei: não, mas por favor, veja o que você consegue fazer, fala com seus superiores. Enfim, insisti muito, né? Já dou a dica, né? Acho que insistência é algo, persistência, né? Eu diria, é algo Persistência, bastante exato. importante, né? Na carreira, na vida da gente como um todo. E aí, de tanto eu persistir com a moça do RH, ela acabou me inserindo, ela conversou internamente, acabou me inserindo dentro do processo, e aí eu fiz tudo que os candidatos fizeram em momentos distintos, eu fiz tudo em um dia só. Então, eu fui para a empresa, eu passei praticamente o dia inteiro lá, e eles fizeram tudo que eles fizeram com os outros candidatos, só que comigo sozinha. Então, imagina uma dinâmica de grupo onde não tinha o grupo, né? Eu acabei fazendo tudo sozinha. Bom, não sei se foi por isso, mas talvez pela necessidade de eu me superar nessa situação onde eu estava fazendo tudo sozinha, eu acabei sendo a pessoa aprovada e acabei sendo chamada para essa vaga. E foi aí que eu ingressei, então, na indústria farmacêutica. Eu fiquei extremamente feliz na ocasião, eu não sabia muita coisa, aliás, eu não sabia quase nada da indústria farmacêutica, mas eu tinha sido muito honesta também de dizer isso a eles, né? Só que apesar de eu não ter tanta experiência que eles queriam, de outro lado, acho que eu demonstrei a vontade, o desejo e um pouco da capacidade também que eu teria ocupando aquela posição, né? Então foi assim que eu ingressei na indústria farmacêutica. E, enfim, tô até hoje, né? Como a gente sempre fala, a indústria farmacêutica é o bichinho, né? É o mosquitinho lá que pica a gente e a gente entra e não sai mais, né? Então, estou há 30 anos na indústria farmacêutica nessa brincadeira. Aí. E é interessante isso, porque os acasos da vida, né, as coisas que acontecem, que acabam levando a gente para caminhos que a gente não esperava, e o quanto que essas surpresas, elas são muito bem-vindas, né, na nossa vida. Eu me recordo que eu também, quando entrei na indústria farmacêutica, não estava no momento favorável, eu precisava trabalhar, e eu acabei me apaixonando também, porque é apaixonante a indústria farmacêutica, né? Muito. É um processo, quando eu converso com amigos que são de outros mercados, que trabalham com vendas, e eu Uhum. explico para eles como funciona a sistemática do mercado, eles falam assim: mas esse negócio é doido demais. Porque é um processo extremamente complexo, né? O mercado Exato. farmacêutico, a própria estratégia de marketing, ela, não, ela é desenhada para ser passada por um profissional, porque não tem o caminho de como uma Uhum. campanha de uma empresa de varejo alimentício que pode fazer a campanha para chegar diretamente aqui, muitas vezes tem as limitações. Então, é desafiador para todo mundo, né? É, com certeza. É extremamente desafiador e extremamente apaixonante, né? Realmente. Então, ela é muito particular, ela é tradicional, mas ela é tradicional, é conservadora, mas ela é muito particular também. E eu, particularmente, vejo que essa característica, né, de ser muito particular, na verdade, para mim, ela é um grande benefício e é isso que me move, porque essa particularidade, na verdade, está. Primeiro que a gente, acho que todo mundo aqui fala, e a gente fala, e é verdade, né? A gente atua numa área, num segmento, né, de saúde, onde a gente leva, assim, expectativa, a gente leva
a cura, muitas vezes, para as pessoas de uma forma indireta. O nosso trabalho é esse, bem ou mal, a gente está fazendo isso, né? Exato. Então, acho que em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, eu acho que ela é apaixonante também, e aí já indo um pouquinho, né, para o mérito do marketing, para a questão dessa área em específico, o marketing da indústria farmacêutica, ele tem muita informação. A gente é muito rico, né, de informação, com as auditorias de mercado, com tudo que a gente tem nas nossas mãos para poder fazer toda uma análise e definir uma estratégia de marketing. E isso a gente vê em poucos segmentos. Aliás, eu particularmente nunca vi nenhum segmento que tivesse o nível da informação e a granularidade da informação que existe na indústria farmacêutica. Então, acho que isso também é um grande diferencial, porque te permite realmente traçar uma estratégia vencedora, né? Você errar numa estratégia com aquele nível de informação que você tem nas mãos, claro, é sempre parte de um aprendizado, isso pode acontecer e acontece, e eu mesma já passei por isso também, mas o que eu quero dizer é que o nível, né, da informação que a gente tem nas mãos se torna mais difícil, né, você errar uma estratégia. Pode eventualmente errar na execução, mas na estratégia é mais difícil, dado, né, o volume e detalhamento de informação que a gente tem nas mãos. Então, realmente é uma área extremamente apaixonante. Legal você trazer isso. Eu quero até aprofundar nessa situação, porque hoje um dos grandes dilemas, né, os desafios nossos é lidar com esse excesso de informação. A informação vem num detalhe cada vez É. mais profundo. E numa Uhum. situação como essa, como filtrar o que é mais importante do que é menos importante? Porque o excesso de informação ele causa paralisia, porque você vai demorar mais tempo para poder analisar e tomar decisões. Como Uhum. fazer esse filtro, Alessandra, para ser mais assertivo na definição de uma estratégia? E detalhe, né, e ainda pensando na execução na ponta pela força de venda. Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter clareza do tipo de informação que a gente quer ter, né? Então, dependendo justamente vamos falar de produto, que é a nossa vida aqui dentro da indústria farmacêutica é produto. Então, dependendo da característica do produto, do perfil do produto em si, do perfil até do médico prescritor, a gente consegue já conhecer de antemão o tipo da informação que a gente precisa ter. Então, acho que em primeiro lugar é isso, é entender que tipo de informação que eu quero ter, para daí, num segundo momento, eu começar a buscar esta informação em específico, porque realmente, como você disse, o mundo, o céu aí é o infinito. Então, se a gente não tiver essa capacidade de realmente filtrar, né, e ter, acho que até foco mesmo, para buscar aquela informação que vai se tornar relevante para a gente lá na ponta, lá na frente, a gente realmente acaba se perdendo, né? Então, acho que a gente tem que saber o que a gente quer buscar, né? É mais ou menos a história da pizza ou qualquer outra coisa delivery que você vai buscar. Você vai ligar numa pizzaria, você pode até perguntar quais sabores você tem disponíveis, e a partir daquela informação você vai tomar uma decisão e vai fazer o seu pedido, né? Se te der informação e você ali ficar perdido e não souber nem o que você quer naquele dia de sabor, né, escolher, vai ficar difícil. Eles podem te mandar alguma coisa que depois não vai te agradar. Eu sei que é uma comparação assim muito simplória, mas é, na verdade, o que acontece. Então, a gente tem que ter esse discernimento mesmo. E aí, porque depois a execução lá na frente também, ela vai ser importantíssima. Eu digo sempre assim, como meu histórico maior é realmente na área de marketing, eu sempre digo o seguinte, o planejamento de marketing, ele é fundamental, uma estratégia de marketing, um plano de marketing, ele é importantíssimo, principalmente a parte da estratégia. O plano tático, ele também é importantíssimo, mas nenhum dos dois supera a importância da execução deste plano, porque a gente pode traçar uma estratégia, pode montar um plano tático, maravilhoso. Se lá na ponta a execução não for implementada da forma mais adequada, muito provavelmente a gente não vai conseguir atingir os resultados previstos. Objetivos. Exatamente, Não tem né? como fugir disso, né? E É, eu quero até aproveitar esse gancho que você trouxe aí, porque demanda e marketing têm que trabalhar muito bem alinhados, porque eles são codependentes um do outro, né? Como você falou, não sim, adianta nada eu criar uma estratégia perfeita e a execução foi imperfeita. Ou aqui fazer uma execução melhor em cima de uma estratégia ruim. Então não adianta, ambos têm que trabalhar unidos. Mas especificamente aqui, trazendo para essa realidade da demanda
da execução na ponta. Qual que você vê como a grande importância desse profissional na ponta na execução das estratégias? Você acredita, você hoje tem esse hábito de trazer eles também para ajudarem na construção da estratégia ou ela está um pouco mais afastada? Olha, eu já fiz isso, inclusive, né? Já chamei força de vendas para participar da elaboração de uma estratégia de um tema específico. Acho que isso sim é sempre muito válido, mas às vezes nem sempre isso é possível. Até por conta mesmo de timing, de necessidades, ou até mesmo de perfil, cultura de empresa, enfim, isso tudo é muito variável. Então, indo para um cenário onde o próprio marketing define as estratégias e o plano tático daquele produto. Eu acho que o papel do marketing também, e até eu mesma, né, como gerente de marketing, procurava muito fazer isso, é fazer a equipe que vai fazer a execução, que no caso é a equipe de campo, entender claramente o que é aquela estratégia e por que implementar aquela estratégia através daquele plano tático. Não é uma tarefa dada, não é missão dada, é missão cumprida. É fazer realmente as pessoas comprarem, mas comprarem porque entenderam e não comprarem porque é necessário comprar para poder implementar. É mais ou menos o sistema de uma escola de ensino, que é muito diferente, uma escola de ensino que explica uma situação, uma fórmula matemática, por exemplo, simplesmente dá a fórmula para o aluno decorar. Decora a fórmula e aplica essa fórmula. O aluno vai fazer isso. Mas ele, em algum momento, ele pode se perder. E se ele esquecer daquela fórmula, pronto, ele já não faz mais nada. Agora, se ele entender, né, aquela metodologia do cálculo, o porquê daquela fórmula, ele pode até esquecer da fórmula, mas se ele souber por trás o que tem, né, de racional daquela fórmula, ele pode encontrar uma outra alternativa para resolver eventualmente um problema. Então, eu vejo mais ou menos da mesma forma. Acho que realmente o mais importante é as pessoas entenderem. E eu vivi isso na pele, com uma estratégia que foi implementada numa ocasião, numa das empresas que eu trabalhei, que foi uma estratégia assim extremamente mão contrária do óbvio. Foi muito interessante, foi um case assim maravilhoso. E num primeiro momento, por ser mão contrária do óbvio, era difícil para qualquer um entender o que está se propondo aqui a fazer que não o óbvio, porque o óbvio era o óbvio. Todo mundo ia fazer quer dizer, teoricamente, né? Os outros O iam fazer óbvio. o óbvio. Então, a proposta naquela ocasião era a gente não ir para o óbvio, fazer algo diferente, exatamente para a gente chamar a atenção e ser diferente. E a equipe acabou entendendo o racional dessa diferença na época, comprou a ideia de uma forma, como eu acho que foi assim muito marcante para mim na ocasião e teve muito sucesso na implementação, porque entendeu o racional. Então, assim, a gente chegou em um momento onde já quase não precisava mais explicar com tanto detalhe as estratégias e o plano tático, porque a própria equipe já incorporava o que precisava ser feito até chegar ao ponto de eles mesmos proporem, né? Então, a gente chegou num momento, porque foi uma estratégia até que perdurou por mais de um ano, né? Ela perdurou por algum tempo. Coisas assim, de no segundo ou no terceiro ano, a própria equipe já contribuía, né? Trazendo sugestões muito válidas. E se sentiam, né, donas também da criação daquela estratégia. E isso virou um ciclo virtuoso muito grande, porque a equipe contribuía, se sentia participativa e implementava com mais excelência. Ao implementar com mais excelência, recebia um feedback cada vez melhor e conseguia contribuir cada vez mais para o marketing para poder trazer novas opções baseadas no sucesso da implementação daquela estratégia. Então, foi algo que funcionou muito, né? Então, realmente, acho que demanda e marketing tem que andar de mãos dadas. Um faz o trabalho mais estratégico do planejamento, o outro faz o trabalho mais de implementação, de execução. Mas um tem que entender o outro, né? E trabalhar realmente nesse ciclo virtuoso, né? Retroalimentar esse processo o tempo todo. Com certeza. Isso reforça, né, o que você falou, que a importância de trabalhar em sintonia. Porque se Sim. cada um achar de uma independência que vão trabalhar sozinhos, vai colocar tudo a perder. E eu vejo muito, já vi e presenciei muito isso. A importância de você confiar em quem está criando a estratégia
E a estratégia também, quem está criando a estratégia, confiar em quem vai implementar. Sim, Porque essa confiança favorece o entendimento de com certeza. buscar nas dificuldades. Porque se as situações da nossa vida acontecem muito de você ter dúvida, e eu tenho que ter a quem recorrer. Se esse canal de comunicação ele não é aberto por causa da confiança que não existe, só do julgamento ou do aspecto de ser criticado, eu vou complicar ainda mais o meu processo. Então, esse entendimento que você falou, ele é primordial. Quanto mais claro ficar na cabeça da execução aquilo que a estratégia pensou, mais claro fica tudo e a coisa vai fluir de uma maneira natural, né? Sim. E eu quero até pegar esse gancho aqui da importância, porque eu ouço muito, Hilber, amanhã o marketing vem trabalhar comigo, o nacional vai vir trabalhar comigo, e fica aquela loucura. E eu sempre tive comigo que, para quem trabalha direito, faz o seu trabalho todos os dias bem, a visita de alguém é natural, não vai Não atrapalhar deveria em mudar em nada. nada, porque você já faz o seu trabalho, ela não está ali como fiscalizador, ela está ali Uhum. como um agente facilitador, talvez igual você falou, a estratégia está bem entendida, está sendo bem implementada, ou a gente tem que mudar alguma coisa na comunicação para ficar mais claro para a força de venda. É uma questão muito mais disso. Só que as pessoas ficam com medo. E eu também brinco, né? Eu sempre falo com os meus mentorados. Aproveita as oportunidades da matriz, porque você precisa de patrocinadores internamente para sua carreira decolar numa empresa. Foi um dos erros que eu cometi na minha carreira lá atrás, e eu falo, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Então, eu quero fazer a pergunta justamente nesse ponto, Alessandra. Para clarificar de uma vez por todas e quebrar com esse tabu. Qual é o objetivo do pessoal da matriz, especificamente do marketing, quando está no campo acompanhando a força de vendas? Olha, primeira coisa que eu diria, pode ter, assim, na minha opinião, pelo menos, pode ter certeza que não é monitorar o trabalho do representante. Este não é o papel do profissional de marketing, seja ele um gerente de produto, seja ele um gerente de marketing, seja, né, alguém até da própria área médica, enfim, acho que o pessoal de staff, de escritório, via de regra, não é esse o papel. Até porque esse é o papel do gerente, né, do GD, do representante. E outra, né, não é numa única saída a campo, num dia de trabalho, que esse representante do escritório, né, que a pessoa do marketing, por exemplo, vai ser capaz de detectar e fazer todo um diagnóstico, né, sabe, toda uma percepção do trabalho daquele representante. Então, realmente não é esse o foco. O foco é muito mais voltado para o próprio trabalho do marketing mesmo. Então, é entender se aquela estratégia, de fato, ela está adequada, porque quando a gente está no campo, a gente tem a oportunidade de escutar o cliente nosso Final. final, né? Falando sobre aquele produto, sobre aquela mensagem promocional que está sendo entregue para o médico, né? No caso da visita médica. Então, na verdade, é muito mais para entender se aquela estratégia está adequada, se o material que o representante tem nas mãos também para trabalhar, para ajudá-lo a criar aquele diálogo com o médico que o marketing idealizou, que o marketing pensou, está realmente adequado, né, para implementar aquilo que o marketing pensou, mas não pela capacidade do representante, e sim pela ferramenta que ele tem nas mãos para poder passar aquela mensagem. E por último, se o próprio médico está interpretando, recebendo e gostando da mensagem, do que ele está ouvindo, da forma como o marketing pensou. E se não estiver, em algum momento nesse dia de trabalho, o marketing vai conseguir capturar isso. E fora, né, tudo isso, eu sempre fui assim uma fã muito grande de fazer trabalho de campo. Sempre que eu tive oportunidade, eu estava no campo, principalmente nessa época que era gerente de produto, porque eu tinha muitas ideias. Então, independente até de fazer esse acompanhamento para ter essa percepção que eu acabei de mencionar, eu gostava muito de escutar o feedback, o que os médicos tinham a dizer, a opinião mesmo deles sobre o produto, o porquê que eles não estavam prescrevendo, ou o porquê que eles estavam prescrevendo, enfim, era muito rico, é muito rico de informação que aí o profissional de marketing tem já uma visão um pouco mais diferenciada para trazer aquela informação depois para dentro da empresa e poder transformar aquela informação em algo que vai ser útil depois para toda a equipe e para toda a companhia. Então, é muito rico. Então, é muito maior
do que simplesmente querer olhar o trabalho do representante, né? Repito, essa não é a função do marketing. Eventualmente, alguém pode até dar um conselho aqui, fazer um comentário ali, o representante também pode perguntar e a gente pode falar, fala, não tem problema nenhum, mas não é, de fato, a função principal. Então, não precisa ter dor de barriga, ter dor de cabeça no dia anterior, não precisa, né, repensar a sua forma de trabalhar, porque não é, essa avaliação não vai ser feita pela área de marketing, pode ter certeza disso, né? Desencana, desestressa e acolhe e recebe É o isso gerente de aí, produto, gerente de marketing com o coração aberto, né? é isso aí. E é uma grande oportunidade também, né, Alessandra? Porque tem momentos que na execução, o entendimento na explicação fica claro, mas na execução a gente tem uma dificuldade. Então, é um momento também de averiguar as dificuldades e ter o feedback também desse cliente interno que está executando para possíveis correções também. Porque Sim, com muitas certeza. vezes a gente pensa uma estratégia, mas na hora de executar, talvez uma região específica tenha uma dificuldade maior por causa da cultura da região. Então, tem esse papel também desse feedback, de buscar esse feedback, correto Sim, ou sim. não? Sim, sim, com certeza, com certeza. Porque também, né, muitas vezes o marketing ele dá uma sugestão da forma como se executar aquela visita. Só que muitas vezes também, né, dependendo do perfil do médico, dependendo da região, como você falou, tem a questão da cultura, cabe sim ao representante moldar e adaptar um pouco daquela estratégia, daquela execução para a realidade que ele tem, mas sem fugir da estratégia principal, da linha principal. Então, ele pode sim fazer esse tipo de adaptação, e aí, claro, o acompanhamento de campo pode, né, a pessoa do marketing pode e deve também dar sim esse feedback se a pessoa está fazendo essa adaptação da forma mais adequada ou não. E eu já vi assim pessoas, representantes fazerem adaptações de novo, né? Fazer adaptações de forma tão fantástica e tão interessante que essa adaptação depois ela acaba sendo, ela se torna Replicada. exatamente, ela é materializada e devolvida depois para toda a equipe de campo atuar daquela forma. Então, por isso que eu falei da retroalimentação, né? Então, é uma troca, na verdade, é uma grande troca de ideias, de trabalho, de percepções, de feedbacks, porque o próprio representante também pode dar o feedback para o profissional de marketing naquele dia. Olha, esse material aqui, ele não está fácil de trabalhar. E a gente passa assim por isso. Quantas vezes eu passei por isso também? Ao formato do material, ou sei lá, tem, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui bem simples também, mas tem na grade promocional tem 3 produtos, por exemplo, para se promover com aquele médico. E o marketing faz um material, um visual aid para cada produto que é em papel, por exemplo, né? Vou falar até de uma coisa um pouco mais antiga, mas que é em papel. É mais difícil para o representante manejar, tira um, guarda outro, abre um, abre outro. Então, por que talvez já não fazer um visual aid único com aquelas abas? Já tive esse tipo de sugestão, né? Então, é por isso que eu tô falando isso, né? Então, faz um visual único com aquelas abas, aí fica muito mais fácil para o representante já abrir num material só, ele já abrir a informação que ele quer para trabalhar. Outra sugestão que já foi muito bem-vinda, né? Vinda de campo. Ah, vamos trabalhar de uma forma diferente com esse material. Ao invés de trabalhar o perfil do produto da forma como ele está hoje sendo dividido, vamos trabalhar primeiro com a informação de uma forma distribuída diferente do que está ali no seu visual aid. Então, vamos falar da posologia, vamos falar dos estudos clínicos, vamos fazer uma distribuição diferente do material. Então, existem muitas dicas também que o próprio equipe de campo pode passar e sem medo de ser feliz, porque o máximo que vai acontecer é ele passar essa sugestão, na hora ali a pessoa falar, "Ah, não, legal, obrigada, e o marketing entender que não é a melhor forma e não vai implementar, mas o representante não vai ter nada a perder com isso. Muito pelo contrário, né? Vai ter a ganhar porque vai se mostrar uma pessoa extremamente interessada em contribuir também com o trabalho de marketing. E, eventualmente, até mostrar que tem um talento para atuar numa área de marketing, por que não? Né? Excelente, porque você já pegou, já me deu a deixa para fazer a próxima pergunta. Porque eu tenho visto muitas migrações hoje de profissionais da demanda para o marketing.
que algum tempo atrás era menos frequente, menos intenso, como eu tenho visto hoje. O que que você tem visto hoje? Como que você vê essa transição desse profissional que já tem uma experiência no mercado, e até fazendo um comparativo com você, né, que veio de outro mercado para a indústria farmacêutica, e esse profissional que já tem um conhecimento do trabalho no campo, fazendo esse upgrade na carreira e indo para o marketing? Uma transição. Olha, em primeiro lugar, eu diria que é uma grande vantagem a pessoa que tem a oportunidade de iniciar no campo e depois ter essa oportunidade de passar para o campo para trabalhar no marketing. Por que isso? Porque a gente acabou de falar aqui, né? A execução, ela é feita no campo, pelo trabalho do representante. Então, é muito importante o profissional de marketing conhecer como se dá esse dia a dia, essa rotina no campo, essa execução, as dificuldades que o representante enfrenta, as facilidades que ele tem também e o que ele precisa, né? No fim das contas, é muito importante para o profissional de marketing conhecer esta realidade da implementação. E eu digo isso porque eu não fui de campo e eu sinto falta. Muitas vezes, em alguns momentos, eu sinto falta. Eu tenho que realmente perguntar, eu tenho que me esforçar mais por conta disso, sair muito no campo, exatamente para poder, de certa forma, compensar, né, esse gap de não ter trabalhado no campo. Na verdade, até quando a própria primeira indústria que eu trabalhei, eu fiz um trabalho de 15 dias no campo, porque sozinha, né? Porque eu queria realmente. Não foi um job rotation, não foi nada formal, que hoje também existem, é bem comum nas indústrias, então é uma Sim. boa oportunidade, né? A gente vê os dois lados, a gente vê, às vezes, profissionais que começam no marketing direto, como eu comecei, fazerem um job rotation no campo, exatamente para cobrir esse gap. Então, eu vejo que realmente quem já vem de campo, quem tem desejo de passar por marketing, pode ter certeza que esse trabalho de campo prévio já é um bom passo e um importante passo para depois conseguir migrar para uma área de marketing, se for esse o desejo. Só agrega valor, só agrega valor e vai contar muito, né, para esse próximo passo na carreira. E o que você deixa aqui, que você diz assim, você que tem interesse ou você que quer conhecer mais, como eu posso fazer para entender mais sobre a rotina do marketing? Por exemplo, trabalho num setor em que o marketing nunca veio trabalhar comigo. Você nessa posição, você se importaria de receber um contato, para uma ligação, uma conversa? Como que você vê que essa pessoa pode diminuir a distância? Vou dar um exemplo. Hoje eu conversei com uma pessoa que já tem 5 anos de indústria farmacêutica, mas trabalha numa região mais erma, afastada dos grandes Uhum. centros, querendo saber como construir uma carreira na indústria farmacêutica. Ele não sabia quais eram os próximos passos. Ele era um propagandista e só sabia um crescimento vertical na posição de gestão. Eu fui bater um papo com ele. Então, você vê que existem muitas pessoas que não sabem as oportunidades que o mercado farmacêutico pode. E você já Uhum. transitou em várias posições. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre como buscar essas informações e como criar também oportunidades para essas transições acontecerem na carreira. Uhum. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, sim, né, se o representante tem desejo de atuar no marketing, ele precisa conhecer, sim, um pouco mais, da rotina do marketing, e entender como que funciona o dia a dia. E acho que existem vários mecanismos do representante fazer isso. Então, por exemplo, numa simples convenção de vendas, ter a oportunidade de conversar bastante com as pessoas de marketing que estão participando daquela convenção de vendas, porque ali também é um momento um pouco mais, vamos dizer assim, informal, onde o representante pode Favorável, ter. né? Está mais aberto, Exato. o clima é favorável, entendi. Exatamente. Então, o representante pode ter oportunidade, sim, de ter boas conversas, não apenas com um profissional de marketing, mas com mais de um profissional de marketing para poder entender melhor, né, como pode preparar, se planejar e para uma carreira. Acho que, em segundo lugar, sim, né, procurando, de certa forma, também, né, conhecer um pouco mais do trabalho do profissional de marketing até solicitando mesmo para o seu gerente, Gerente direto. é, de ter esse contato, né, com um profissional de marketing, de solicitar que alguém do campo realmente faça, alguém do campo, desculpa, alguém do marketing faça esse trabalho, com o representante de campo para poder ter essa troca, de informações, né, como eu, comentei, acho que é uma outra forma também.
Outra forma também, claro, cursos, né? Acho que isso também sempre ajuda bastante se a pessoa tem interesse, o representante tem interesse, né, de participar, de fazer uma carreira dentro dessa área de marketing, fazer um curso rápido para entender também como que funciona o marketing propriamente dito, acho que tem sim uma contribuição grande nesse processo de entendimento. E claro, acho que passando por tudo isso, o representante tendo essa clareza de que deseja sim fazer uma carreira do marketing, tem que deixar isso muito claro dentro da empresa, né? Tem que deixar isso muito claro para o seu gestor e para outras pessoas, né, que fazem parte do mundo corporativo ali, que fazem parte da rotina do escritório. Porque tendo uma oportunidade, esse representante pode se tornar, sim, um candidato, principalmente hoje em dia, que as empresas fazem muito aproveitamento interno. É bem comum também, né? Então, tem que aproveitar essas oportunidades, com certeza. Network não é só para fora, como muitos querem fazer. O network também é dentro da empresa. E eu Certamente. vejo isso. O quanto que é importante as pessoas têm, hora, poxa, eu não sei como fazer uma conexão com a pessoa. Existem tantas oportunidades, né? De você ter uma preocupação com a pessoa que você já trabalhou, que está lá dentro do campo, alguma coisa que você viu da concorrência que você pode mandar para o marketing, alguma coisa que você Isso. viu de ideia implementada que você pode trocar uma ideia. Então, o que não faltam são oportunidades hoje, principalmente nesse mundo hiperconectado, de se tratar isso de uma maneira clara. Aham. E as empresas não querem perder os seus grandes talentos. Hoje, o custo para encontrar um grande talento é extremamente custoso para uma empresa. Então, se eu tenho um talento interno, para que eu vou desperdiçar ele se eu posso criar uma carreira, uma trilha de carreira para ele? Sim. E eu quero falar com você agora, especificamente da sua experiência, que você está no marketing, agora já passou para o aspecto de operação de uma unidade de negócio. Como que foi essa transição sua do marketing para uma operação? Como que você se preparou para aproveitar uma oportunidade dessa? Porque as pessoas acham que cai do céu, né? Eu vou esperar uma oportunidade para começar a me preparar, e é o oposto. Exato. Conta para a gente um pouquinho como que Isso se aí. deu isso e como que está sendo a experiência também. Essa passagem, a minha primeira passagem para uma unidade de negócios, ela foi bastante interessante. Eu, na ocasião, eu ocupava uma posição de gerente de marketing numa indústria nacional e eu ocupava uma posição num segmento de specialty care, mas depois de algum tempo atuando nesse segmento do specialty care, 2, 3 anos mais ou menos, eu já entendi que eu queria realmente ter uma oportunidade para passar para um outro segmento de specialty care, né? No caso, eu posso citar por nenhum, migrar de uma hospitalar para uma oncologia, porque também quem atua, né, nesses segmentos, a oncologia ela acaba sendo vista, hoje até doenças raras superam um pouco mais isso, né? Mas era meio que a carreira, né? Então, é o propagandista do segmento ali de primary care, que vai para uma specialty care, começar numa hospitalar, e depois vai para uma oncologia, e a oncologia, naquela ocasião, era o ápice do trabalho do representante. E para quem está numa equipe de marketing, não é muito diferente, porque, de fato, a complexidade do trabalho é maior nessas escalas que eu acabei de mencionar. E como eu já tinha vindo de primary care, tinha sido promovida a gerente de marketing para hospitalar, o próximo passo natural seria, de fato, a oncologia. E nessa empresa que eu trabalhava, o resultado da equipe o resultado da unidade de negócio de oncologia não vinha a contento, eles não vinham conseguindo atingir exatamente o resultado, e eu comecei a me preparar mentalmente para assumir aquela posição. Claro que com muito respeito com a pessoa que estava ocupando aquela posição naquele momento, por isso que eu falei mentalmente. Então, sempre que eu participava já das reuniões, né? Eu não era diretora, mas eu participava, a minha diretora me colocava dentro das reuniões para participar, e isso, uma coisa também, fazendo um parênteses, uma coisa que eu tinha pedido para ela, para eu poder fazer parte dessas reuniões, para eu começar a pensar como ali, como um BU-head, né? Começar a pensar com uma cabeça um pouco diferente da cabeça que eu tinha até então, e ela prontamente aceitou, então eu participava dessas reuniões. Participando dessas reuniões que eram mensais, eu sempre escutava o que o BU-head ali tinha para dizer, e eu ficava me desafiando e pensando o que eu poderia fazer diferente daquilo que estava sendo implementado. Porque se uma vez o resultado não estava sendo atingido, então, teoricamente, aquele não era o melhor caminho. Então, eu comecei a me treinar mentalmente para eu assumir esse desafio maior. E eu me desafiava muito.
né? Muito mesmo. Então, realmente, eu com essa chefe, né, que eu tive na ocasião, que ela permitia, então acho que sempre também tem que aproveitar esses espaços, essas oportunidades quando seus líderes permitem, saber aproveitar também, né, do líder que tem é muito importante. Então, ela me permitia isso. Então, eu pedia para ela, para eu preparar tudo que ela ia falar na reunião de diretoria. Então, eu pegava os resultados, eu que analisava tudo, eu que preparava tudo que ela ia falar, ela falava. Mas eu não ficava chateada com isso, porque na verdade eu estava justamente ali me preparando para assumir uma posição maior. Então, em resumo, eu fiz isso durante 5 anos aproximadamente, que eu fui me preparando para assumir essa posição. Então, realmente não é da noite para o dia que isso acontece. Eu fiquei ali 5 anos me preparando e esperando a oportunidade chegar. Quando a oportunidade chegou, que eu me lembro até direitinho, né, que o RH me fez a proposta, o RH me falou e comentou, olha, tem uma proposta para você assumir a posição tal, mas olha, vai para casa, pensa, vê o que que você acha, tal. Eu falei, não, não preciso pensar, eu já te dou a resposta agora, eu aceito, eu quero, e aí até comecei a rir, né, a gente até brincou um pouco nesse momento, falei assim, inclusive eu já vinha me preparando para ter esta oportunidade, né? Então, na verdade, assim, vocês estão só fazendo uma leitura daquilo que, de certa forma, eu demonstrei, e, de certa forma, não, certamente eu demonstrei, porque por mais que eu não tivesse deixado assim tão explícito que eu queria ocupar aquela posição, porque havia uma pessoa dentro da empresa, então eu não queria ser antiética de dizer aquilo. Acho que o fato de eu me preparar mentalmente, me desafiar, automaticamente eu fui demonstrando que eu estava ganhando cada vez mais essa capacidade, as habilidades necessárias para poder ocupar aquela posição. Então, foi assim, né, que eu tive, acho que a principal ascensão, né, onde eu dei um salto muito grande, porque até então eu atuava só no marketing, e foi aí que eu assumi também a equipe comercial, né, que aí realmente a responsabilidade passou a ser muito maior, porque passei a ter uma responsabilidade direta pelos números de vendas, por P&L, enfim, por todo o resultado ali da unidade de negócio. Mas foi uma passagem interessantíssima, né, eu realmente me preparei muito e depois eu colhi o fruto do que eu mesma plantei, no bom sentido, claro. Eu gosto de ouvir esse tipo de coisa, esse relato, Alessandra, porque as pessoas acham que as coisas acontecem no passe de mágicas, Hum, sabe? No passe de mágica, eu dormi júnior, agora eu sou pleno, eu dormi sênior, agora eu sou GD. E não veio todo o trabalho para trás que foi feito. Você falou, uhum, 5 anos, você plantando, trabalhando mais do que deveria sim, para poder desenvolver novas competências, novas habilidades. Você está inserida no negócio para entender como seria essa mentalidade nova de pensar no negócio como um todo, e não só na estratégia, mas na execução e na responsabilidade também daqueles números. uhum, isso mesmo, Isso mostra a importância daquilo, né? A preparação ela sempre vai anteceder qualquer tipo de oportunidade na nossa carreira. Até mesmo para eu saber se aquilo faz sentido para mim. Se a sua gestora não tivesse te dado a oportunidade, você talvez teria demorado mais, talvez teria visto, não teria tido a oportunidade de ver que aquilo realmente era o que você queria, poderia ter feito um movimento diferente na carreira que talvez não te levasse para isso acontecer. Então, o gestor que também está nos ouvindo tem essa responsabilidade de alinhar a expectativa com quem está debaixo dele, com certeza. para entender Importantíssimo. os movimentos da carreira, né? Sem o medo de perder, mas a questão de desenvolver pessoas diante de um cenário cada vez mais difícil e desafiador que também cada um de nós temos. Então fica aqui, pessoal, quem está ouvindo aqui, ó, não se esqueça do que a Alessandra acabou de falar. Prepare-se, sonhe com as oportunidades, mas arregace as mangas também para essas oportunidades se tornarem realidade, porque senão não vai acontecer nada e você não pode querer encontrar culpados para sua carreira. Você é o responsável pelas oportunidades que surgem ou que não surgem também. Isso aí, certamente é isso, né? Eu costumo dizer assim, nós somos totalmente responsáveis, pelas nossas vidas de uma forma geral, né? A gente realmente não pode culpar fulano ou ciclano por aquilo que aconteceu ou não aconteceu. Só depende da gente, só de nós. Então a gente Exato. realmente tem que ter objetivos muito claros, saber o que quer, e se não sabe, procurar saber, encontrar formas, conversar com uma pessoa, com outra, buscar aconselhamento. As pessoas que estão aqui com você, de certa forma, também estão buscando isso.
Então, é isso, né? Buscar alternativas para poder entender claramente aonde quer chegar, para depois poder traçar o como vai chegar. É uma coisa, Exatamente. né? Depende da outra aí. E eu falo com as pessoas que normalmente nós temos os degraus da carreira que a gente quer, né? E talvez a gente tenha aquele ápice que a gente quer, uma gerência nacional, vamos supor, eu estou aqui num cargo de representante sênior ainda, eu quero chegar. Ou então, muitas pessoas têm o sonho de ir para o mercado não retail hoje, então eu tenho que entender. Os Sim. próximos passos da minha carreira, eles têm que me aproximar desse objetivo. Se eu estou ficando estacionado e o tempo está passando, alguma coisa está errada na minha carreira. Uhum. Então, É eu isso aí. preciso ter uma clareza muito grande disso. E a melhor maneira que eu vejo é conversar com pessoas que já estão naquela cadeira, de entender desafios, oportunidades, como ele trilhou esse caminho, Aham. para entender, porque o sucesso deixa rastro. Sim. E demonstrar, né? É, eu acho que esse exercício, né? E eu faço esse exercício até hoje. Sempre a minha próxima meta, eu me desafio. Então, por exemplo, as pessoas às vezes até perguntam: Ah, você está pronta para assumir um cargo maior? Eu nunca estive pronta, nunca estive. A gente não está. Como é que eu posso estar pronta para exercer um cargo maior se eu não estou exercendo aquele cargo? E alguma coisa desconhecida aquele cargo vai me trazer. Ah, eu estou me desenvolvendo para assumir aquele cargo, estou procurando me desenvolver para fazer o meu trabalho da melhor forma, mas dizer que eu estava pronta, nunca estive. Mas eu nunca tive também medo de arriscar. Então, é outro ponto. Então, tem que ter sim esse perfil, né, para quem deseja fazer essa ascensão, deseja alçar cargos maiores, não pode ter receio, né, de se arriscar, de se desafiar. Tem que ter, muito pelo contrário, né, tem que fazer isso, porque é fazendo isso que você vai entender, inclusive, que você é capaz, né, que você pode alçar esse voo maior. Então, uma dica que eu deixo, né, é exatamente essa: desafie-se, coloque-se à frente de projetos, levanta a mão e fala, eu quero assumir tal projeto. Eu me lembro também, uma outra ocasião, tinha um projeto que era extremamente desafiador, nessa mesma empresa que eu estava, né, que eu acabei sendo promovida, e eu me lembro direitinho, numa sala de reunião, aí eu já era, né, a BU Head, então também já tinha que reportar os meus resultados, e houve uma pergunta, olha, tem um projeto assim, assim, assado, esse projeto, da forma como ele está hoje, ele não está andando, precisaria ter um outro dono, e isso, né, o presidente falando, eu vejo que esse dono tem que ser alguém da área de negócio. Alguém aqui se habilita? Eu olhei para o lado, esperei aqueles segundos, ninguém se habilitou, aí eu levantei a mão. Eu quero, morrendo de medo. Eu estava com medo, mas mesmo com medo, eu falei, eu quero. Então, mesmo com medo, eu me arrisquei. Por quê? Porque era realmente um projeto bem complexo, bastante difícil, mas eu acreditava que eu teria condições de não só ajudar a empresa, sendo responsável por aquele projeto, mas também me desenvolver através da minha participação nesse projeto. Então, realmente foi muito importante para mim eu fazer isso. De fato, eu depois me desenvolvi, né? Ainda tive outras oportunidades depois na minha carreira. Então, foi muito bom para mim, né? Isso aí as pessoas querem se preparar, mas os desafios da cadeira é só quando você senta nela. Não tem outra Isso maneira, aí. porque é quando você tem que tomar uma decisão, porque toda vez que você está aqui, você não tem que tomar decisão, você não está naquela cadeira. É quando você senta nela que você fala, agora eu tenho que tomar. E a cadeira pode ficar larga ou confortável, ou menos desconfortável, né? Que é o grande segredo. Sim, E a preparação vai ajudar muito nisso, mas a gente tem que ter a humildade de saber que vão ter coisas que a gente não viveu que eu vou precisar de ajuda. E quem eu vou me apoiar ali para poder buscar essa ajuda? A gente tem que ter sempre bons conselheiros do lado, né? Pessoas para a gente poder chegar e, poxa, essa estratégia, o que você acha? Pessoas de confiança, principalmente, para o negócio alavancar. E com certeza. Eu sempre tive também você. bons conselheiros, sempre busquei bons conselhos, né? Exatamente, Eu isso vou ter cabe que a me gente mexer aqui também, um né? pouquinho. Pode falar, desculpa. Não, fica tranquila. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, bem específica, Alessandra, porque a sua carreira, ela fala por si só, você passou por diversas posições de destaque em várias e várias empresas, tanto nacionais como nacionais. O que que você vê como grande diferencial da Alessandra para que isso acontecesse na sua carreira? Você já falou a questão de enfrentar os medos, da preparação, mas o que mais que você destacaria para essas oportunidades terem surgido para você e principalmente você ter tido a capacidade de aproveitá-las? Uhum.
Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é uma máxima muito antiga, mas eu acho que ela vale até hoje, que é o famoso vestir a camisa. Então, de fato, você demonstrar que você tem ali uma genuína preocupação, um genuíno comprometimento com a empresa, e que você tem, sim, essa preocupação muito grande de trazer os resultados é, através, né, desse seu comprometimento. Então, acho que, em primeiro lugar, isso faz muita diferença. Porque a empresa enxerga isso, ela enxerga, percebe e dá valor a isso. Acho que segundo ponto é você também se dedicar e procurar é, estudar, né, procurar se preparar, né, de fato, para assumir, né, posições maiores dentro daquilo que você planejou para você mesmo. Então, acho que isso também é fundamental, né? E acho que, em terceiro lugar, além, né, de se preparar, de se desafiar também, como eu já falei, e demonstrar, né, também, acho que isso é sempre, sim, fundamental, buscar esse conselho que a gente também mencionou aqui, né, eu acho que isso sempre foi bastante importante, o networking, né, que você falou também, tanto o interno quanto o externo, principalmente acho que é essa parte, sim, né, da conexão, né, com pessoas que você entende que são referências também para você. Acho que isso é muito importante. Eu também sempre busquei ficar próxima dessas pessoas, porque realmente elas acabam influenciando no lado bastante positivo e efetivamente se tornam referência para a gente, elas têm muito a nos ensinar. Então, acho que são esses pontos que eu destacaria para vocês, tá? E não tem jeito, né? As pessoas que a gente mais convive, elas vão ter um reflexo do nosso comportamento. É inevitável isso acontecer. Então, melhor a gente ter um impacto positivo de pessoas que estão buscando crescer na carreira, que querem alguma coisa, do que ser prejudicado por impacto negativo do comportamento de pessoas que a gente não quer conviver ou que fazem mal para a carreira da gente. Então, você vai traz bem esse aspecto comportamental e da importância dele. Estamos chegando até o fim aqui desse episódio, né? Um episódio rico, bastante informação e informação que vai fazer muita diferença para quem quer crescer, para quem quer construir uma carreira sólida na indústria farmacêutica. Eu queria pedir para você fazer suas últimas considerações, Alessandra, e deixar também os seus conselhos para quem vai ouvir esse episódio aqui depois e o que você falaria para essas pessoas e para você, talvez até para você lá atrás, quando você começou, que conselho você deixaria para você também no seu início de carreira? Uhum. Olha, eu diria o seguinte, né? Eu acho que, em primeiro lugar, realmente se conhecer, conhecer, né, a sua própria capacidade, o seu talento, aquilo que você gosta de fazer para poder direcionar essa carreira. Porque às vezes as pessoas podem se enganar um pouquinho. Eu quero fazer uma carreira no marketing, por exemplo, mas depois, atuando no marketing, descobre que o que mais gosta de fazer de fato é uma atuação na força de vendas. Eu já vi isso, acaba sendo muitas vezes bem comum, né? Porque também, como marketing e demanda andam muito próximos, às vezes as carreiras também se confundem um pouquinho. Acho que tem alguns mecanismos que podem ajudar a eliminar esses pontos de dúvida. Então, o primeiro deles é realmente conversar com as pessoas que ocupam essas posições, como a gente falou aqui, para poder ter clareza realmente do que elas fazem e você poder se vislumbrar lá na frente fazendo o papel A ou o papel B. Acho que isso é o primeiro conselho que eu daria. Uma vez definido, né, para onde o representante quer ir, ou, enfim, qualquer integrante, né, da força de vendas quer ter como carreira, aí acho que é traçar o plano. É traçar o plano, colocar uma meta, colocar talvez um tempo, né, para conseguir essa posição, mas também sem se cobrar tanto, né? Se cobre sim, busque isso, mas com um certo cuidado, uma certa flexibilidade, porque também já vi algumas pessoas se frustrarem demais porque fazem planos e às vezes não conseguem alcançar o plano naquele tempo previsto, e aí a pessoa ela entra num processo de autodesmotivação, né? Então, isso também é E muito acaba delicado. comprometendo a carreira, porque Exato, tem uma queda de performance inevitável e exato. compromete tudo, né? Então,
esse alinhamento de expectativa e realidade é primordial nisso aí. Com certeza. Agora, sim, claro, é importante, sim, traçar essas metas, buscar alcançá-las, fazer esse planejamento, então, né, de uma forma bastante adequada, e aí, claro, ter a autodisciplina também de realizar e de implementar o seu próprio plano, a executar, né, de forma bastante adequada o seu próprio plano. Então, se esse plano, né, inclui A, B ou C, enfim, fazer cursos, fazer um job rotation, pedir, né, mudar de empresa, às vezes também, né, isso pode fazer parte, mudar de área, enfim, entenda, né, tudo que pode fazer parte ali do seu plano e procure, né, de fato, executar aquele plano com total excelência, né, para que você consiga alçar. Mas eu diria, até assim, pela minha experiência, tá? Acho que de tudo, de todo plano, isso é importante, é fundamental, é necessário, mas acho que mais do que planejar é, de fato, demonstrar e se desafiar. Eu diria assim que isso realmente, de tudo que a gente falou aqui, eu acho que realmente é o que faz a grande diferença. Pelo menos para mim, é o que fez a grande diferença. Então, eu desde lá o iniciozinho da minha carreira, eu demonstrei que eu poderia fazer um pouquinho mais. Como? Dando sugestões, tendo iniciativas, é, acho que iniciativa é uma palavra bastante importante, né? Porque através da iniciativa você realmente demonstra que você tem essa capacidade, que você tem esse interesse. Então, acho que é uma palavrinha que tem que fazer parte do dia a dia, né? De quem quer desenhar uma carreira. E essa questão do desafio, né? Eu acho que realmente o se desafiar é realmente um grande diferencial, porque ao se desafiar, você acaba se desenvolvendo. E ao se desenvolver, você vai cada vez mais demonstrar que você não está totalmente pronto, mas que você está se preparando para assumir, né, uma posição maior. Então, eu acho que são esses os principais conselhos que eu daria para quem quer alçar voos maiores. Fantástico. Tá? Eu falo e vou repetir o que eu falei aqui anteriormente, o sucesso deixa rastro e a grande questão é essa. Isso aqui é um guia de carreira para quem está ouvindo. Se você seguir e adaptando, claro, a sua realidade, porque nós temos perfis diferentes. Cada um de nós somos Sim. pessoas únicas, temos habilidades, competências, pontos de oportunidade diferentes. Mas o sistema, a sistemática do aspecto é o mesmo. Uhum. Perfeito, Então, fica perfeito. esse grande ponto aqui que eu reforço no final. Acredite em você e saiba que para você fazer e querer algo mais, você querer uma posição maior do que a sua, você tem que fazer algo mais do que você faz hoje. É Então isso você aí. vai ter que trabalhar mais, você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que demonstrar mais a iniciativa que a Alessandra falou. Nada cai do céu, né? Nenhuma coisa vai ser da noite para o dia, vai receber uma fada madrinha ou então, como a gente fala aqui, né, um comprimidinho sublingual debaixo da língua que vai resolver os problemas e eu estou pronto para a minha próxima cadeira. No mundo real não existe isso. Com Então, fica a certeza. dica desses conselhos da Alessandra. Quero agradecer muito, Alessandra, a sua presença aqui no Ponto de Encontro. Com certeza agregou muito para quem assistiu aqui ao vivo, para quem vai assistir posteriormente, e vai ajudar essas pessoas a entenderem um pouco mais, seja para uma migração para o marketing, mas seja também na construção de uma carreira sólida e vencedor na indústria farmacêutica. Muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de compartilhar com a gente tanto conhecimento, tanta riqueza aí de experiência ao longo da sua carreira. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a presença aqui de todos e desejo que eu tenha, né, contribuído de alguma forma assim. Espero que eu possa ter agregado algum valor, né, na vida e na carreira e no planejamento de todos aqui. E, enfim, agradeço mais uma vez pelo convite. Uma boa noite. Boa noite, com certeza ajudou muito. Eu quero convidar você agora, aqui na descrição do vídeo, tá o link do perfil no LinkedIn da Alessandra para você poder acompanhar a carreira dela também no LinkedIn e também te convidar para seguir o canal, compartilhar, comentar, curtir aqui para que esse movimento possa alcançar mais e mais pessoas. Obrigado pela sua presença, por ter chegado até aqui com a gente e até a próxima, se Deus quiser. Fui!